Então, queridos, uma boa noite. Mais uma vez, obrigado por aguardarem. Vamos começar hoje nosso estudo ainda no capítulo 7. Estamos tratando da teologia da aliança, da teologia do pacto, esses dois nomes. E no capítulo 7, com o nome da confissão do pacto de Deus com o homem. E hoje nós vamos tratar dos artigos 3 e 4. Na semana passada, nós tratamos do artigo 2, do ponto 2, que falava sobre o pacto das obras. E hoje nós vamos começar a tratar sobre o Pacto da Graça. Texto da Confissão, ponto 3, diz o seguinte: o homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por esse pacto, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado Pacto da Graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos e prometendo dar a todos os que são ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los e habilitá-los a crer. E o ponto 4. Esse pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo, o testador, e à perdurável herança, com tudo que lhe pertence, legada neste pacto. Então, comecemos, meus irmãos. O que nós vamos nos propor a meditar hoje, à luz do pacto da graça? Primeiro, já que o homem foi incapaz de ter vida pelo pacto das obras, conforme nós já aprendemos na aula introdutória, no ponto 1, e na aula da semana passada, no ponto 2, o Senhor fez um segundo pacto, o pacto da graça. Segunda coisa que nós vamos refletir. Nesse pacto da graça, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo dos homens a fé nele para que sejam salvos. Terceiro ponto, que Deus promete dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito para dispô-los e habilitá-los a crer. E quarto, que o pacto da graça é apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento. Primeiro ponto, já que o homem então foi incapaz de ter vida pelo pacto das obras, o Senhor fez um segundo pacto, o pacto da graça. Como nós já vimos, o primeiro pacto ele foi feito com Adão. E Adão tinha obrigações que se ele obedecesse, ele seria abençoado. E se ele não obedecesse, ele seria punido. E essa é a principal condição do pacto, a característica do pacto, como nós vimos na primeira aula. E Adão era um representante federal da humanidade. Então Adão não conseguiu cumpri-lo e, portanto, não obteve vida. Então, uma pergunta, já proponho aí que alguém se proponha a responder, que se arrisque a responder. Como se pode dizer que o homem não obteve vida do pacto das obras, se mesmo após a queda ele permaneceu vivo? Então percebam, meus irmãos, qual que é a natureza dessa pergunta. Nós estamos nos baseando na queda, no fato de que no pacto das obras Adão não podia desobedecer e ele desobedeceu. Então ele não cumpriu. E como nós já vimos, ele não obteve vida por cumprir o pacto das obras. Mas como que, já que ele não obteve vida, como que ele permaneceu vivo? Já que o salário do pecado era a morte também e ele não morreu. Alguém se propõe a responder? Senão eu vou perguntar mesmo. A aula de hoje vai ser mais participativa. Vou escolher alguém aqui e vou perguntar. Eu sempre pergunto para o Davi, né? Vou começar com o Davi hoje. Davi, como que a gente diz que que Adão morreu, que ele não ganhou vida, já que ele desobedeceu, mas ele permaneceu vivo? Como explicar? Primeiramente, boa noite a todos. E eu tava planejando a resposta já. Eu tava elaborando a resposta. É... não foi uma morte física, no caso, né? Uma morte espiritual, né? Que antes de Adão ter pecado, viveríamos eternamente, né? E sem inferno, no caso.
E aí com o pecado, né? Aí veio a morte espiritual. Sem sentido, mais ou menos. Não deu tempo Certo, de fazer uma elaboração. É mais ou menos isso. certo, não, perfeito, perfeito. É, como que a morte de Adão se deu, a morte do homem? E eles viviam eternamente, comiam da árvore da vida. É, e a partir de então eles passaram a morrer. Eles não eram mais infinitos. O homem não era mais, não tinha mais uma vida sem fim. Só que tem um outro aspecto da vida que, além desse, de o homem então passou a morrer, ele obteve essa morte espiritual, né? E eu gostaria só de destacar um conceito que o William deu na última aula, do que é vida. E esse terceiro ponto aí, ué, vida, a vida verdadeira, a vida real, é relacionamento com Deus. É um relacionamento profundo com Deus. Isso é a vida verdadeira. E foi isso que o homem perdeu ali com a queda. Isso foi a morte. O pecado causou separação entre Deus e o homem, né? Mas é exatamente isso. Então vamos lá. Com o pacto das obras, portanto, não haveria relacionamento algum entre Deus e o homem. Afinal, como nós já vimos no artigo 1, tão grande é a distância entre Deus e a criatura. A irmã Diana disse que houve ainda a morte de um animal no Éden. Isso é muito interessante, né? Já, muito interessante, isso é muito interessante mesmo. Isso é um retrato do Pacto da Graça que nós estamos estudando. A morte desse animal, ela tipifica o Cristo, né? Um sacrifício de um animal e a cobertura da nudez de Adão e Eva com a pele desse animal, né? E eu falei Diana, mas Diana ou Lucas, né? Mas os dois são um, então quando é um é outro e quando é outro é um. Diana e Lucas, Lucas e Diana. Então realmente, houve morte ali, uma morte de um animal que substituiu a morte física deles e cobriu a nudez deles do pecado. Muito, muito bem lembrado, queridos. Mas tão grande é a distância entre Deus e a criatura. Portanto, se o homem há de ser salvo, já que ele não conseguiu ter vida por si próprio, Deus deve intervir. Percebam, meus irmãos, isso tem que estar claro na nossa mente. Se o homem é incapaz de se achegar a Deus, como ali na Torre de Babel, é Deus quem deve se achegar ao homem. O homem não consegue, Deus então deve intervir. E Deus intervém, meus irmãos, com um novo pacto, com novas condições para a vida. E esse é o chamado Pacto da Graça. Agora, mais uma pergunta. Hoje eu vou aborrecer vocês. Quando o Pacto da Graça começa? Quando esse pacto começa? Alguém se arrisca a perguntar? A perguntar, perdão. Alguém se arrisca a responder? Quando começa o Pacto da Graça? Pensando, meus irmãos, na ordem lógica mesmo, a gente estudou o Pacto das Obras. Então, será que o Pacto da Graça ele começa após o Pacto das Obras? Será que não? Será que ele tem um começo em um outro momento da história ou até fora da história, né? Qual graça? A comum ou a especial? Então, o Pacto da Graça é a aliança que Deus fez com o homem que não conseguiu se relacionar com Deus ou ter vida por conta própria. Adão não conseguiu ter vida com Deus obedecendo o Pacto das Obras. Por isso, Deus providenciou um novo pacto. Um pacto por meio do qual o homem tem vida novamente por causa de Jesus Cristo. Então é um Então, novo pacto. então seria a cruz. Então, mas a cruz, ela acontece por volta do ano 33 depois de Cristo. Aproximadamente, né? Então, será que o Pacto da Graça ele começa ali na cruz e antes da cruz? E o pessoal que viveu antes da cruz ou no Antigo Testamento? Tem comentário, irmão. Eu perdi aqui
Não sei mexer no celular. Como que entra no chat aqui? Eu virei o Clica no seu. tiozão do... Não, o comentário é que o pacto da graça surge quando o animal é morto, celular. porque para o homem morrer, o Senhor poupa o homem e mata o animal. Tá gravando. Certo. Ó, perfeito. Duas considerações importantes de quando se inicia o Pacto da Graça. Michael disse que ele pode se iniciar na cruz, porque é na cruz que o Cristo morre como, e aí as duas respostas estão relacionadas, né? A resposta do Lucas e da Diana, que com a morte do animal, Deus então proveu salvação para que o homem não morra mais, não morra eternamente. E se essa morte apontava para Cristo, Cristo morreu na cruz. Então a morte na cruz é o cumprimento da morte desse animal lá no Éden. Interessante, interessante, porque Jesus Cristo é o centro do pacto da graça, certo? Mas vamos avançar, irmão. Pode comentar. Certo. Eu vou trazer o meu comentário com um texto bíblico de Apocalipse 13, que diz assim, no versículo 8: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, levando esse texto de Apocalipse em consideração, sabendo que Jesus foi morto antes mesmo de Gênesis 1, o pacto da graça aconteceu antes mesmo do pacto das obras. Perfeito. Perfeito. Vamos avançar. Então, o pacto da graça, primeira consideração que nós temos que ter em mente, meus irmãos. Ele não foi um plano B. Então, apesar de a morte desse animal e a cruz de Cristo ser uma manifestação clara da graça e do pacto da graça, se o pacto da graça tivesse começado com o sacrifício desse animal ali no Éden, nós teríamos um problema. O pacto da graça seria um plano B, uma resposta de Deus que foi surpreendido pela falha do homem em cumprir o pacto das obras. E como nós vimos lá no capítulo 3 dos decretos eternos de Deus, nós vimos que Deus decretou todas as coisas. E como nós vimos também no capítulo 4, da queda do homem, do pecado e de seu castigo, a queda do homem não pegou Deus de surpresa. Então, o texto de Apocalipse 13, 8, foi o texto que o irmão William leu. Percebam, o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, antes da criação do homem, o cordeiro já foi morto. E um próximo texto que pode deixar ainda mais claro para nós, 1 Pedro 1,20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, antes ainda da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Esse texto fala exatamente sobre Cristo e a sua manifestação em carne, a encarnação do Verbo, mas que no outro tempo, antes de ser encarnado, ele já era conhecido, antes da fundação do mundo. Então, antes ainda do início de tudo, ou seja, fora do tempo, na eternidade, como nós já vimos no capítulo 3. Então, queridos, o que isso significa, para ficar mais claro? Significa que o pacto é eterno. O pacto da graça não foi só uma resposta de Deus à falha do homem no pacto das obras. O pacto da graça, como o irmão William disse, ele foi preparado por Deus antes da fundação do mundo.
Na eternidade, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e nós estudamos no capítulo 2 sobre a Trindade, sobre os atributos de Deus, fez um pacto eterno entre si. Então, o pacto da graça, ele foi feito de Deus com Deus, não diretamente com o homem, como o pacto das obras foi feito. Foi um pacto interno de Deus com ele próprio. Por quê? Deus é 3 pessoas em um único Deus. Então, no pacto da graça, nesse pacto eterno, o Pai envia o Filho e o entrega aos eleitos. O Filho encarnado se entrega pelos eleitos, cumprindo todas as ordenanças da lei por eles. O Espírito Santo aplica essa obra do Filho aos eleitos. Esse era o acordo, o grande acordo dentro do pacto da graça, feito de Deus com si próprio, feito de Deus Pai com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Esse é o pacto da graça, não é um pacto no qual somente a cruz é evidente, mas um pacto onde o Deus triuno, ele se manifesta e manifesta os seus atributos em todas as 3 pessoas da divindade. Então, o pacto da graça não nasceu após a queda, ou após a quebra do pacto das obras. Ele é um pacto eterno, ele nasceu na eternidade. Contudo, tendo nascido na eternidade, fora do tempo, ele foi administrado no tempo, de diferentes formas. Ele foi evidenciado, demonstrado por Deus na história de diversas formas. E essas são chamadas dispensações. As dispensações da aliança ou as dispensações do pacto. São as formas como Deus revela gradativamente a sua aliança, que tem o seu ápice com a encarnação, vida, morte, ressurreição e ascensão do nosso Cristo. A mensagem do presbítero Natanael. Deus providencia o pacto, Deus concede a fé e Deus preserva o homem. Perfeito. Todas as funções das 3 pessoas da divindade. Por isso, o pacto de Deus, olha o terceiro ponto, foi feito com Jesus. O pacto da graça foi feito com Jesus. E este como representante federal dos eleitos. Então perceba que eu acabei pulando o último ponto do lado esquerdo, da coluna da esquerda, né? O fato do pacto da graça ser eterno mostra que o amor de Deus pelo seu povo precede a própria criação e a queda, meus irmãos. O amor de Deus é tão grande, mas tão grande pelo seu povo, pelos eleitos, que ele ultrapassa esses marcos temporais. É um amor eterno. É um amor manifestado e planejado e preparado antes da fundação do mundo. E o pacto da graça, como eu disse, foi feito com Jesus. E foi um pacto feito de Deus Pai com Jesus. E Jesus sendo representante federal dos eleitos. Assim como Adão foi o representante federal da humanidade no pacto das obras, Cristo foi o representante federal no pacto da graça. Pergunta 31 do Catecismo Maior. Com quem foi feito o pacto da graça? O pacto da graça foi feito com Cristo, como o segundo Adão, e nele, com todos os eleitos, como sua semente. Então é o mesmo princípio de que em Adão nós recebemos o pecado e a morte. Em Cristo, então, recebemos a vida e a vida eterna. Pelo pecado de um homem, nós nos tornamos pecadores, né? Mas também pela obediência de um outro homem, que é Cristo segundo Adão, nós recebemos, então, a reconciliação com Deus, né? Parafraseando aí o texto bíblico. Então, apesar de ter sido feito com Jesus como representante, o pacto ele é administrado aos homens, também com condições e promessas. Lembrem-se que o conceito de pacto é exatamente a existência de condições e de promessas. Faça tal coisa e você receberá tal coisa, outra coisa. Então, apesar de feito com Cristo, os homens são inclusos por causa de Cristo nesse pacto. E também há condições e promessas para o homem. Então, o pacto das obras foi feito com um homem, Adão, e o da graça também deve ter sido feito com um homem. Por isso, a necessidade da natureza humana de Jesus. Por isso, o Filho é Deus-homem, é a imagem do Deus invisível. Por isso, a segunda pessoa da divindade se encarnou, porque o pacto da graça só poderia ter sido feito com um homem.
Pergunta 39 também do nosso Catecismo Maior de Westminster. Qual a necessidade de um mediador ser homem? Era necessário que o mediador fosse homem para poder levantar a nossa natureza e obedecer à lei, sofrer e interceder por nós em nossa natureza, e simpatizar com as nossas enfermidades, para que recebêssemos a adoção de filhos e tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Então, eis a necessidade de Jesus ser homem, de mediador ser homem. Um outro aspecto, meus irmãos, é que Cristo é o centro da criação. Em João 1, Cristo é o meio da criação. Ele é o verbo e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então Cristo é o centro da criação. Então o vínculo original de Deus com o homem na criação, que é um vínculo em Cristo, apontava para uma comunhão que seria plenamente realizada apenas no Cristo, no mediador. Assim como a criação é feita por Cristo, a salvação também, a comunhão do homem com Deus, também é realizada somente em Cristo. Por isso, o pacto da graça foi feito em Cristo como nosso representante. E o eterno pacto da graça é o meio mais majestoso de glorificação de Deus, por meio da revelação de seu caráter. É no pacto da graça que nós percebemos a grandiosa bondade de Deus. E percebam que se o homem obedecesse ao pacto das obras, no Éden, a vida plena e verdadeira fluiria da obediência de Adão. Percebam. Mas na redenção em Cristo, a vida é concedida pela obediência do nosso Salvador, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Esse é o pacto da graça, meus irmãos. Um outro aspecto do pacto da graça. Nesse pacto, Deus, livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo dos homens a fé nele para que sejam salvos. Então, como nós já vimos, por Jesus Cristo, a vida e a salvação é ofertada a nós pecadores. E como nós podemos enxergar essa oferta de salvação? Se os irmãos perceberam, a linguagem que a confissão usa é oferta. A salvação foi ofertada ao homem por meio do pacto da graça. Jesus oferta, então, essa salvação ao homem. Nós podemos enxergar de algumas formas, tentar entender como que o pacto da graça ele é administrado mesmo na prática. E dessas formas de interpretar é o ponto de vista arminiano. O ponto de vista arminiano, ou sinergista, e sinergismo significa que a salvação, ela é a cooperação, ela consiste na cooperação entre Deus e o homem, ela não é como o monergismo, que é uma salvação somente de Deus. Então, o arminianismo é sinergista, sabe? Ele defende esse movimento de cooperação entre Deus e o homem. Meu irmão Reinaldo, boa noite, querido. Amém. Boa noite, meus irmãos, da paz do Senhor. Amém, seja também contigo e com a família. O ponto de vista arminiano ensina que a salvação, meus irmãos, é oferecida a todos os homens individualmente, sob uma condição, que é a condição de fé e obediência, conservando ao homem o poder de crer e obedecer. Então percebam que há uma condição, mas ainda é reservado ao homem esse poder, o poder de crer e obedecer. Por quê? Há uma condição na salvação, que é crer. Devemos crer. Mas o homem pode crer por conta própria. A oferta também, ela é estritamente uma possibilidade de salvação, mediante as condições impostas. Então, pode avançar, irmão. Cristo não morreu para salvar, mas para possibilitar a salvação do homem. Então, o sacrifício de Cristo ele não é eficaz, ele é potencialmente eficaz para a salvação do homem, sabe? E se o homem é capaz de cumprir por si, então, em que isso difere do pacto das obras?
no qual Adão era sim capaz de cumprir por si próprio, né? Então, o ponto de vista arminiano, ele esbarra na salvação pelas obras, claramente, na maneira que o pacto das obras é administrado com Adão. Se obedecesse, e Adão era capaz de obedecer, seria abençoado. Então, o pacto da graça, para o arminianismo, ele não difere em nada do pacto das obras. Contudo, na teologia reformada, e essa é a nossa perspectiva de estudo, de interpretação das Escrituras, Cristo cumpriu tão perfeitamente o pacto, tão maravilhosamente, que ele representa tudo o que é necessário para que seu povo tenha vida. Então, nas palavras de Archibald Hodge, um teólogo americano, presbiteriano americano, já falecido, Cristo, portanto, sofreu a penalidade e a extinguiu, no interesse de todos a quem representava ante as reivindicações do antigo pacto. Então, Cristo sofreu a penalidade e extinguiu no interesse de todos os representados, todo o seu povo. E, ao mesmo tempo, ele prestou perfeita obediência vicária, a qual era a mesma condição sob a qual a vida eterna havia sido originalmente oferecida. Em outras palavras, ele sofreu a penalidade do pacto das obras que Adão deveria receber e toda a humanidade por ele. Isso é o que está na primeira parte do texto, da explicação. E na segunda parte, já que ele sofreu a penalidade e a extinguiu, na segunda parte da explicação, ele prestou a devida e perfeita obediência que Adão não prestou. Então é assim que Cristo cumpre perfeitamente o pacto das obras que Adão, nosso primeiro pai, deixou de cumprir. Mas se Cristo cumpriu perfeitamente tudo, não nos resta nada a fazer? É uma pergunta retórica, mas caso algum irmão queira comentar, como sempre, podem levantar as mãos, levantar a mão, não levantar as mãos, né? Uma vez um irmão que participou conosco, nós falamos isso, ele ficou com com a mão levantada, assim. Foi bem engraçado. Pode levantar a mão e comentar. Sim, irmão Michael? Em relação à pergunta, né? A gente, lendo o Novo Testamento, às vezes a gente pode ficar meio confuso, porque tem versículos ali que nós temos que conhecer a Bíblia por inteiro para conseguir refutar o arminianismo, né? Mas quando a gente lê o Antigo Testamento, né, a gente vê que Deus, ele faz tudo o que ele quer, do jeito que ele quer, ele diz que ele faz, né? O Antigo Testamento, que não é muito lido, né, nas igrejas, ele é muito lido mais o Novo Testamento. Eles pegam do Antigo Testamento as historinhas mais, né, Davi, né, Jonas, mas se fosse aprofundado mesmo o Antigo Testamento, principalmente nos profetas, né? Eu estou ali em Ezequiel agora. Em Ezequiel, do início ao fim, é Deus falando que faz o que quer, né? Então, refutaria qualquer argumento que a gente acharia que a gente não é salvo, né? Que a gente é salvo por a gente mesmo. E no sentido da resposta, né? Se Cristo cumpriu perfeitamente tudo, né? Não nos resta nada a fazer, né? Resta porque não para a nossa salvação, né? Mas porque nós fomos salvos, nós temos agora, né, a capacidade dada por Cristo, né, pelo Espírito Santo que habita em nós, de vivermos agora até o fim, né? Nós temos que obedecer agora a palavra, né? Então, o que nos resta agora é obedecer em gratidão a Deus, né? O que Cristo conquistou para nós, né? O que Ele deu de presente para nós, né? Ter nos substituído, né? Como nós somos filhos de Adão inicial, agora nós somos, né, filhos de Deus e fomos substituídos por Cristo. Então, agora nós estamos capacitados a cumprir a palavra de Deus, né? Porque por nós mesmos nós não conseguimos, é impossível. Mas a capacidade do Espírito Santo habitando em nós, né, ele prepara, né, as obras, prepara o caminho para nós. O Espírito Santo, ele
Lá tem um salmo que diz, né, que o Espírito Santo é como o nosso aio, né, é o nosso guia, como se pegasse, né, num cavalo hoje, né, que a gente usa, na época eram os jumentos, né, tem aquele guia, e o Espírito Santo, ele nos puxa por aquele guia, ele abre o caminho e nos leva por esse caminho, né, isso é uma pessoa que tem o Espírito Santo. Então, uma pessoa que tem o Espírito Santo e não tem obras da fé, nem frutos do Espírito, na realidade, ela não teria o Espírito Santo, né? Certo. O Michael já deu uma resposta mais completa, avançando um pouquinho. Irmão William, fica à vontade se quiser fazer um comentário. Essa segunda pergunta, tá com a mão levantada aí. Essa segunda pergunta tá ligada à primeira, né? E aí o irmão Michael respondeu de forma clara, mas ainda eu continuo perguntando, para a salvação, já que ele falou, não, resta sim, mas resta em resposta à salvação. Mas e para a salvação? Não nos resta nada? Mas e a fé? A fé não é exigida para a salvação? Efésios 2 nos diz que pela graça sois salvos, mas por meio da fé. Não é a fé necessária para sermos salvos? Não é todo aquele que crê será salvo e aquele que não crê já está condenado, como diz o Evangelho? Então a fé, ela não é uma condição para a salvação? O que vocês acham, meus irmãos? A fé é uma condição para a salvação? Irmão Reinaldo? A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Peguei o estudo um pouco atrasado, né? Mas, igual o irmão falou sobre a fé ser um requisito, né, para a salvação, eu acredito, posso estar enganado, mas eu acredito que até essa fé em nós, ela é gerada por intermédio do Senhor. Porque Paulo, não sei se é Filipenses, ele chega a falar que tanto querer quanto efetuar não provém de vós, mas provém do Senhor, que opera todas as coisas. Então, eu acredito que até essa fé que nos leva a crer nesse sacrifício substitutivo, né? Nessa oferta do Senhor que foi o seu filho, eu acredito que vem do próprio Deus. E eu não consigo acreditar que nós mesmos que nos encaminhamos a Ele, né? Enxergando o quanto que é sombrio o nosso coração e o quanto que ele é repleto de interesses próprios, né? Tudo que a gente vai fazer, seja para o nosso semelhante, seja para o Senhor, parece que se a gente sondar o nosso coração, a nossa consciência, parece que tem interesse, parece que tem algo que não provém do Senhor ali, algo carnal e às vezes até diabólico. Então, eu acredito que até essa fé, ela é procedente do Senhor, para que nós o desejamos, né? E depositamos nossa fé nesse sacrifício que veio de Cristo. E uma outra coisa que eu acho interessante é que também encaixa nos decretos do Senhor, né? Esses decretos insondáveis que a gente não nem sempre consegue explicar com tanta clareza, né? Mas ele designou tudo. Então eu creio que por nós mesmos não conseguimos ter essa fé. Um homem como eu não poderia produzir nem a fé, nem o amor, nem a obediência. Mas então, meus irmãos, a resposta para essas perguntas está no próximo ponto. É o ponto 3. Mas antes de eu fazer a leitura mesmo dele, nós vamos trabalhar nesse ponto 3 sobre 2 aspectos. Parece que a fé é sim um critério para a salvação. Parece. E nós vamos trabalhar a fé sob 2 perspectivas para mostrar o que a fé representa no pacto da graça. Porque entender erroneamente a fé, de forma limitada, se entendemos ela como uma condição para a salvação, o arminiano, sinergista, pode então falar que é uma obra, que a fé é uma obra, e que ele, então, produz a própria fé, e ele, pela fé, então, ele crê.
Mas aí ele esbarra nesse segundo ponto que o irmão Reinaldo tratou. Mesmo se a fé for uma condição para a salvação, eu não consigo produzir. Então acaba que tem duas barreiras aí intransponíveis para o sinergismo. Mas nós vamos detalhar elas um pouco mais no ponto 3. Então, meus irmãos, a resposta é exatamente o que o texto da confissão diz. Deus promete dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito. Quem é o Santo Espírito? A terceira pessoa da divindade. Para dispô-los e habilitá-los a crer. Foi o que o irmão Reinaldo respondeu, o que o irmão Michael também respondeu, até acrescentando um pouco mais sobre a obediência, não só a fé. Então, os critérios para obter vida pelo pacto da graça, a saber, a fé e a obediência, são cumpridos pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo. Então, percebam, parece então haver que há critérios, o homem tem que fazer alguma coisa. Então, há critérios. Agora, esses critérios são, de fato, obras? Ou não? Vamos refletir também sobre isso. Mas já vemos de cara que o próprio Deus é quem concede, pelo pacto da graça, fé e obediência. Então, Jesus, meus irmãos, como parte do pacto, ele cumpre de forma absoluta o antigo pacto legal. Isso a gente já viu. O pacto das obras é cumprido perfeitamente em Cristo em duas fases. Ele sofre o castigo merecido por Adão e todos nós, o castigo merecido pelo descumprimento do pacto das obras, e ele cumpre perfeitamente as ordenanças do pacto das obras que Adão não cumpriu. E o Espírito Santo nos concede a fé, fazendo com que nós também cumpramos o pacto. Então o pacto é cumprido por Cristo, mas ele também é cumprido por nós, quando capacitados pelo Espírito Santo. E além de nos conceder também a obediência, a qual, ainda que imperfeita atualmente, como o irmão Michael disse, será completa. Efésios 2, 8 ao 10, esse é o texto clássico, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé, como um meio para a obtenção da graça, ainda se ela for um meio para a obtenção da graça, nós vamos refletir sobre isso mais à frente, ela não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, como o irmão Michael disse, as boas obras elas são não para a salvação, mas pela salvação. Em resposta à salvação, então, praticamos as boas obras. Temos também o texto de Filipenses 2:13 e 14, 2:12 e 13, que o irmão Reinaldo citou. Pois é Deus quem opera em vós tanto querer como realizar ou efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 1:29, porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então foi-nos concedido não somente o crer, mas padecer. Então o crer foi concedido. Filipenses 1:29. Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus é o autor e consumador da fé. A fé provém de quem? De Jesus. E agora uma pergunta mais rápida. Bate pronto. Uma palavra. Como se chama essa fase do processo de salvação na qual seremos feitos completamente obedientes e livres do pecado? Uma palavra. Como se chama essa fase da salvação, chamada corrente dourada da salvação? Glorificação. Santificação, né? O irmão Glorificação. da glorificação. É a glorificação. A santificação é o processo. Mas esse processo, quando finalizado, ele é resolvido na glorificação. Então, na glorificação, seremos, de fato, completamente livres do pecado. E sobre o fundamento do que ele fez, do que Cristo fez, nós exercemos a nossa confiança, que é a fé, capacitados pelo próprio Espírito. E através dessa confiança, nós somos feitos participantes de sua justiça e beneficiários da sua graça. Então, a fé, ela pode até parecer uma obra a priori,
Mas a fé por si, pode avançar, irmão, ela, ela, ela é condição para a salvação mesmo? A fé, ela satisfaz a ira de Deus? E vamos refletir sobre isso. Além disso, a fé não é uma obra substituta aceita por Deus. Então, a fé é uma obra que gera salvação? Não. Ela não substitui o que Deus exige no seu cumprimento da lei. Ela é apenas o meio pelo qual o pecador se apropria de Cristo, que é o verdadeiro fundamento da salvação. A fé não é capaz de gerar por si própria a satisfação da ira de Deus. Crer não faz a ira de Deus ser satisfeita, meus irmãos. Percebam, nós estamos refletindo agora, prestem muita atenção, no aspecto da fé não ser uma obra que gera salvação. Então percebam como o sinergismo cai, que ainda se ela for, ele está errado. Mas ela não é. A fé não é uma obra, ela não cumpre o que é necessário ser cumprido para a satisfação da ira de Deus. A ira de Deus exige satisfação, exige punição. Tiago 2,10 diz que todo aquele que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto tornou-se culpado de todos. E esse texto de baixo é Gálatas. Acabei não alterando, peço perdão. É Gálatas, não me lembro a referência perfeita. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então a ira de Deus é patente, meus irmãos, e ele exige satisfação. É maldito. O que não permanecer na lei é maldito. Então a fé pode satisfazer a ira de Deus? De maneira nenhuma. Nós podíamos satisfazer essa ira e conquistar a nossa salvação crendo? Não. O crer não satisfaz a ira de Deus, meus irmãos. Questão 13 do Catecismo de Heidelberg, para ilustrar muito bem isso para nós. Podemos nós mesmos satisfazer essa salvação, seja por meio da fé ou de outra aparente obra? De forma nenhuma. Mas, ao contrário, aumentamos diariamente nossa dívida. E a pergunta 14, a sequência do Catecismo de Heidelberg. Pode ser encontrado em qualquer lugar alguém que é uma mera criatura, capaz de nos satisfazer nesse contexto da salvação? De forma nenhuma, pois primeiro Deus não punirá nenhuma outra criatura pelo pecado que o homem cometeu. Então está falando de uma outra criatura, como anjos, como animais, né? Então nenhuma outra criatura pode, somente homem, porque o homem que cometeu o pecado. E além disso, nenhuma mera criatura, mesmo homem, pode sustentar o fardo da ira eterna de Deus contra o pecado, a fim de libertar outros dele. Então, nenhuma criatura poderia suportar o fardo da punição de Deus. E esse é só um aspecto da salvação, meus irmãos. Podemos avançar? Primeiro, o pecado é infinito e exige punição proporcional. Então, uma criatura finita, como o homem ou um anjo, mesmo, ainda que o anjo seja um ser celestial, não suportaria o peso da ira de Deus. Antes seria consumido. Antes que a justiça de Deus fosse satisfeita, o homem seria consumido. O pecado é infinito e a punição também é infinita. Uma criatura não suportaria. Então percebam como a fé não pode satisfazer a ira de Deus e conquistar para nós a salvação. Fé não conquista a salvação. Percebam? Então nenhuma obra, sequer uma obra que conquista, ela pode ser. Segundo, o valor da satisfação também é infinito em dignidade. Percebam, a punição de uma criatura não possui dignidade o suficiente. Por isso, o mediador, além de ser homem, como nós aprendemos, precisa ser Deus. Porque a morte do mediador, do Cristo, ela é, por ele ser Deus de Deus, ela é alta e perfeitamente digna. Uma mera criatura não teria dignidade suficiente para o sacrifício. E terceiro aspecto da salvação, que a salvação não exige apenas o perdão. Então, ainda que um homem, uma criatura, consiga satisfazer a ira de Deus em si, o que a gente já viu que não pode,
Não basta satisfazer a ira de Deus. Ainda temos que ser renovados em santidade. E uma mera criatura não pode transformar o coração humano e não pode impedir o pecado. Não pode impedir o homem de pecar. Porque na questão 13 do Catecismo de Heidelberg diz que não, nós continuamos inclusive pecando e aumentando a nossa dívida com Deus. Então percebam como a salvação ela é complexa e ela exige perfeitamente certos critérios, né? A satisfação da ira, a dignidade da satisfação da morte, da vida entregue e também a santificação, né? A transformação do homem pecador. Então, mesmo se pudéssemos pagar pelos nossos pecados passados, o que não suportaríamos, não estaremos salvos, visto que nós continuamos pecando e aumentando nossa dívida. Portanto, Deus não exige somente a satisfação da ira, ele também exige obediência plena. E essa obediência plena não é só passada, mas também futura. No Catecismo de Heidelberg, a questão 15, ela dá então para nós uma resposta bem definitiva. Que tipo então de mediador e libertador nós devemos buscar? Aquele que é verdadeiro homem e perfeitamente justo, e ainda mais poderoso do que todas as criaturas, isto é, aquele que também é verdadeiro Deus. E aí, questão 18. Quem então é esse mediador que é em uma pessoa o verdadeiro Deus e um homem, e um verdadeiro homem justo? Nosso Senhor Jesus Cristo, o qual por Deus é feito para nós sabedoria e justiça, santificação e redenção. Então, a salvação ela é completa. E nesse sentido, é o Espírito Santo que nos concede a disposição e a capacidade para crer. Mesmo a fé não sendo uma obra final que garante a satisfação da ira de Deus e a salvação, por meio dela nós nos apropriamos de Cristo e dos seus benefícios conquistados para nós. E é o Espírito Santo que nos concede essa fé, pela qual nós nos apropriamos da graça. E um último ponto, meus irmãos, bem brevemente, esse é um assunto satélite aí ao tema principal, é mais uma curiosidade, mas dá para a gente refletir também bastante sobre isso. O Pacto da Graça é apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento. Quando nós estudamos isso aqui em casa, a Raquel falou que deu aquela explosão, né, na mente. Um testamento, meus irmãos, é um ato unilateral, pessoal, pelo qual uma pessoa ainda em vida dispõe de seus bens e direitos, produzindo efeitos após a sua morte. Isso é um testamento. E o Pacto da Graça é chamado, apresentado também como testamento, considerando a necessidade de morte para a remissão dos pecados. Esse é o texto de Hebreus. Hebreus, a partir do 13, não lembro se é Hebreus 9, porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha, aspergida sobre os imundos, o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? Quanto mais, né? Cristo. E por isso, 15, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá de algum valor enquanto o testador vive? Verso 18. Por isso também, o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã, púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com o sangue do tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, do 13 ao 22. Um texto grande, meus irmãos, vale a pena depois vocês lerem com mais calma, para entender a relação da igreja com a nova aliança, como Cristo cumpre toda a lei cerimonial. Isso fica muito evidente em Hebreus. Lei cerimonial é essa que nós falamos muito nas aulas do quarto mandamento, né? Aconselho os irmãos a lerem depois com mais calma. Mas a conclusão disso para a nossa aula de hoje, precisa de haver morte
para que haja remissão de pecados. Os sacrifícios antigos, eles eram sombras que apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo. Eles representavam a remissão de pecados pela morte de Cristo, o testador. Assim como, meus irmãos, o irmão Lucas e a irmã Diana disseram que o animal foi morto no Éden. Aquilo era um sacrifício necessário para que houvesse vida. Um sacrifício ali de um animal que, como todos os demais, era uma sombra que apontava para o sacrifício eterno e perfeito de Cristo. Então, meus irmãos, é necessário morte para que haja remissão de pecados. Esse é o texto de Hebreus, é claro. É necessário morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, Cristo, ele tem que, como nós vimos na explicação de Archibald Rod, deve cumprir, não só cumprir a obediência do pacto das obras, mas pagar pela desobediência de Adão e da humanidade. Então, deve haver morte para que haja a redenção. Então, os sacrifícios antigos eram sombras que apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo. Esses sacrifícios antigos de animais, assim como o primeiro lá no Éden, representavam a remissão dos pecados pela morte de Cristo, o testador. Pela sua morte, então, nós recebemos sua herança, com tudo que lhe pertence, legada no pacto da graça. Esse é o pacto da graça, meus irmãos. Pela sua morte, então, a morte do testador, como diz Hebreus 9, nós recebemos a herança do testador, que ele deixou em vida. E com a sua morte, nós então recebemos. É por isso que as escrituras elas são divididas em Antigo Testamento e Novo Testamento. É por causa da morte. No Antigo Testamento, a morte de Cristo era representada pelo sacrifício de animais. No Novo Testamento, a morte do próprio Cordeiro Pascal, o próprio Cristo, é o cumprimento de todas as mortes do Antigo Testamento e o cumprimento perfeito da morte perfeita no Novo Testamento. Contudo, apesar da remissão de pecados vir da morte, é necessária a morte, Cristo é um mediador sempre vivo e constantemente ativo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, meus irmãos, a morte é um aspecto da salvação. O termo testamento se refere à necessidade de morte, à necessária morte. Ele representa apenas uma parte da obra de Cristo. Cristo morreu e nós recebemos a sua herança, porque ele era o testador, que deixou um testamento para nós com a sua morte. Mas muito mais, a nossa salvação, a herança que recebemos do testador, muito mais nos foi aplicada pela sua ressurreição, visto como venceu a morte e permanece eternamente intercedendo por nós à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como nós recitamos domingo após domingo no Credo Apostólico. Romanos 8:34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Então, a morte é uma parte da salvação, mas a salvação é uma obra completa de Cristo, a pessoa com quem o pacto da graça foi feito. O segundo Adão, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por meio da sua encarnação, vida e obediência, morte, ressurreição, ascensão e intercessão perpétua, nós temos a nossa redenção por toda a obra de Cristo. Ainda se a fé fosse produzida por nós, a fé não consegue satisfazer todos esses aspectos que a salvação exige. Então a fé não é uma obra substitutiva. Ela é somente um dom que Deus nos dá para que nós nos apropriemos da salvação em Cristo, dentro do seu pacto e da sua aliança. Meus irmãos. Então, duas aplicações para nós, que refletimos aí durante a semana, pensarmos sobre a aliança de Deus e o pacto da graça, que será
melhor explicado à luz das Escrituras na próxima aula também. Nós temos mais uma próxima aula mínima, ainda sobre o Pacto da Graça, para a gente ver na prática como ele é administrado, né? E nós vamos perceber muita coisa interessante no próximo estudo, meus irmãos. Então, primeira aplicação, confiança e descanso. Nós não conseguimos satisfazer a justiça de Deus, nós já vimos. Não conseguimos parar de pecar, nós já vimos. E sabemos isso. Não conseguimos produzir fé por nós mesmos. Nós recebemos a reconciliação pela aliança, feita por Cristo e com Cristo. Então, confie não em si próprio, mas na obra de Cristo, meu irmão, meus irmãos. Descanse na segurança de pertencer à aliança de Deus. Descanse no Deus da aliança. Descanse em ser um filho da aliança. Descanse no fato de que seus filhos são filhos da aliança. Porque se dependesse de qualquer um de nós, não haveria vida, não haveria relacionamento. Segunda aplicação, meus irmãos, gratidão e obediência. Deus não apenas exige fé e obediência, Ele mesmo concede ambas pelo Espírito Santo para nós. Então, seja grato por ter sido incluído na aliança gratuitamente. Onde está a jactância? Pergunta o apóstolo Paulo em Romanos. Nenhuma. Não há jactância. Não há glória nenhuma nossa. Então, meus irmãos, já que tudo foi de graça e fomos feitos filhos da aliança de graça, busque santidade com seriedade. Lute contra o pecado, confiando na ação do Espírito. Não lute contra o pecado autonomamente. Você vai perder, você é fraco. Não lute contra o pecado autonomamente. Lute contra o pecado em oração, confiando na ação do Espírito em te livrar dele. Cultive a fé, sabendo que ela é sustentada por Deus, meus irmãos. E assim nós terminamos esse estudo de hoje, mais alguns aspectos sobre a teologia da aliança e sobre o pacto da graça, meus irmãos. E eu gostaria, diante da oração, ouvir também alguma impressão ou um comentário, um acréscimo, mesmo uma dúvida de algum dos irmãos. Não que esse assunto seja completamente novo para todo mundo, mas ele é tão profundo e a gente precisa tanto compreender a aliança, tão maravilhoso a gente entender mesmo a graça como parte da aliança, entender Deus como um Deus da aliança, né? E não uma graça autônoma que nasce ali no Novo Testamento só, enfim, mas uma graça perpétua que começa antes da fundação do mundo, sabe, meus irmãos? É maravilhoso. Fiquem à vontade aí, então nós oramos e encerramos nossa reunião de hoje. Meus irmãos, posso falar algo? À vontade, meu irmão. Nossa, eu vejo quanto que esse conteúdo, ao mesmo tempo que ele é assustador, né? Ele é profundo em mostrar que não conseguimos aquilo que a nossa alma deseja, né? Que é redenção, que é salvação. A gente consegue entender, mediante ao que foi exposto aqui, né? Compreendendo as escrituras e tudo, que realmente o Senhor ele veio realmente fazendo tudo, porque não somos capazes de fazer nada, né? Como o apóstolo Paulo falou, né? Que nós nos tornamos inúteis, né? O pecado nos tornou inúteis, e isso é muito assustador, porque quando a gente vai tentar imaginar nessa terra o que que é inútil, a gente vê que é uma coisa que realmente já não tem valor, ou é desprezado, ou ninguém quer perto. Você vê uma carne em estado de putrificação, aquilo ali é algo inútil, e na verdade, ela chega a ser útil para as aves de rapina, então, ou seja, a gente ainda chega a ser pior do que isso.
Então a gente e o que eu acho mais triste é quando a gente entra nesse assunto dos sinergistas, né, e amplamente esse movimento pentecostal que foi de onde eu saí, ensinam pra gente que temos capacidade de fazer alguma coisa, de colocar Deus contra a parede em determinada situação, e a gente consegue enxergar pela clareza, igual eu tenho visto a playlist dos 10 mandamentos, né, e eu nunca tinha tido uma explicação clara e profunda sobre o texto, e é muito profundo quando a gente igual teve um um momento da playlist onde o irmão William, ele tratando sobre quando Deus, né, removeu o povo do Egito, né, depois que tirou o povo do Egito, trazendo esse simbolismo que salvou eles daquela escravidão, e logo em seguida ele entrega a sua lei. Então, realmente trazendo essa clareza de que não é o cumprimento da lei que vem trazendo essa a salvação, a redenção, mas o Senhor nos salvou, entregou a sua lei para que a gente, por amor hoje, né, por gratidão, possa lutar para cumpri-la, mesmo que titubeando, mesmo que tropeçando, mesmo que falhando constantemente, ainda assim se levantando pela graça e por amor tentar responder, né, em gratidão. E a gente, por exposição desses textos, né, a gente enxerga que nosso coração ele é realmente uma fábrica de idolatria, porque a gente parece que chega a adorar outros deuses pela forma errada até de crer, né? Porque a gente acha que a gente às vezes deposita, outrora, né? Depositava a nossa fé de uma certa forma, de uma certa maneira, de uma maneira errada, né? Eu vou fazer isso daqui para tentar obter aquilo dali, e às vezes a gente não crê na confiança do Senhor e acha que uma obra nossa vai tirar a salvação de nós, que a gente precisa executar algo. Então, chega a ser até um dilema, né? Chega a ser até um dilema entender o quanto que o Senhor ele nos resgatou pela graça mesmo e que realmente somos impossíveis, é impossível a gente fazer algo para nos salvar. E é isso, irmãos, a clareza, né, dos textos nos confronta muito, mas ao mesmo tempo mostra o quanto que o Senhor ele é poderoso. É, graças a Deus. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. É exatamente isso. Graças a Deus, meus Graças a irmãos. Deus. É, sem, sem outro comentário, gostaria de pedir ao irmão Reinaldo, então, o irmão, que faça uma oração encerrando o nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Obrigado, irmãos. Amém. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Deus querido, por esse amor, muito obrigado pela sua graça, muito obrigado, Deus, pela sua lei, que o teu filho fala que ela é luz para nós. Muito obrigado, Senhor, por tamanho amor, um amor incalculável. Te damos graças, Pai querido, por todos os feitos do Senhor. Nos perdoe pelos nossos dilemas, pela nossa fraqueza, nos perdoe pela nossa debilidade, pelas nossas inconstâncias, pelo nosso coração dobre. Nos perdoe, Senhor. Somos, de fato, fracos diante de um Deus tão grande. Que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, possa continuar nos dando força para caminhar e diante de ti, Pai querido, nos humilhar. Pai querido, toma nossas vidas com graça e amor e nos faça avançar pelo seu amor em santidade, Pai querido, e disciplina. Deus, toma a vida dos meus irmãos que aqui estão, que o Senhor possa guardar o restante da semana deles, que o Senhor possa guardar a fé deles, que eles possam cada vez mais pelo Senhor estar firmes em ti.
Livre-os, ó Pai querido, pela sua graça e pela sua boa vontade, dos males, das garras do nosso inimigo, do inimigo de nossas almas. Que o Senhor possa fortalecer a cada dia mais a nossa fé em Ti, Senhor, que possamos estar como pintinhos, ó Deus querido, guardados debaixo de Tuas asas, ó Deus. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, ó Pai querido, e continue cumprindo a sua vontade, Pai querido, para a honra e glória somente do nome do Teu Filho, ó Deus. Amém.